Graças damos ao Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade que nos foi concedida por Cristo Jesus, seu Filho amado. O nosso comentário de hoje é sobre um assunto importante, que nos fala sobre a presciência de Deus. A Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe. Isso quer dizer que o Senhor já o conhecia antes dele ser formado, e já tinha o escolhido para uma obra específica. Estava vendo a lição bíblica de número 4 do quarto trimestre de 2021, e achei importante o tema que estava escrito, a chamada e presciência divina. Este assunto me chamou bastante atenção, e tive interesse de pesquisar um pouco sobre ele. Veja o que Paulo afirmou em Gálatas 1 e versículo 15. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Este versículo nos mostra o conhecimento de Deus, antes de Paulo vir ao mundo, ainda no ventre de sua mãe, o Senhor já tinha um plano na vida dele. Isto quer dizer que Deus em sua onisciência já sabia tudo sobre Paulo, tanto a respeito da cidadania, intelectualidade, zelo, coragem, ignorância com respeito à vontade de Deus, e sabia sobre a sua formação, tanto na transformação que aconteceria em sua vida, após conhecer a verdade em Cristo, como em ser um homem bem preparado para uma obra tão importante, não só para a sua geração, mas para todas as gerações futuras. A presciência neste sentido, significa uma pré-ordenança de Deus, que nos mostra um plano dele que sua palavra fosse divulgada ao mundo por meio de alguém que iria aceitar a sua vontade e viver segundo o seu propósito. Neste caso, compreendemos como uma pré-ordenança do Senhor, revelando a sua onisciência que são atributos existentes em Deus. Assim como o amor, sabedoria, santidade, perfeição são atributos existentes no Senhor, acredito que a presciência também é um atributo divino. A Bíblia nos faz entender também sobre a presciência de Deus, com respeito a acontecimentos futuros, no caso da rejeição de Israel. Israel passou a existir sobre a presciência de Deus, uma promessa de Deus feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Neste versículo Deus está prometendo um Redentor e Salvador, que iria destruir a serpente, que é Satanás o enganador das vidas, trazendo salvação às famílias da terra. Este povo surgiu de Abraão, qual Deus fez promessa que nele seria bendita as famílias da terra, isto é, a bênção da salvação bateria em cada porta em cada lar. A Bíblia nos mostra sobre a rejeição de Israel que também é um assunto importante, e um pouco difícil de se compreender, porém, está sobre a presciência de Deus. Isto quer dizer, Deus na sua onisciência já sabia que isto aconteceria. Porém, ao saber dos acontecimentos futuros, ele insiste em dar oportunidade a cada indivíduo de forma particular. Enquanto a vida é esperança. Temos o exemplo do homem da cruz, que compreendeu que estava diante da sua última chance, e não poderia perder esta oportunidade. Confessou acreditar que Jesus é a porta de salvação, foi perdoado e salvo. Quando Cristo estava na cruz, antes da sua morte ele fez uma oração de intercessão dizendo: E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas 23, versículo 34. Se possível leia todo este capítulo, e entenda melhor sobre este ocorrido escrito pelo médico Lucas. Por que o pedido de Cristo ao Pai pelo perdão daquele povo? O povo que gritaram crucificam, crucificam. Era justamente este povo que estavam esperando o Messias, e por não compreenderem, eles mesmo crucificaram o Messias prometido por Deus para a salvação tanto dos judeus como os gentios. Mas, a oportunidade continuava sendo dada para que se arrependesse, como de fato muitos que ali estavam e tinham participado daquela cena tão triste, posteriormente reconheceram que erraram e foram reconciliados em Deus. A reconciliação de cada judeu arrependido se deu em Cristo Jesus, ao descobrirem as verdades por meio dos ensinos apostólicos, desde o início da igreja primitiva, quando o evangelho começou a causar grandes impactos na vida de muitos que ouviam. A igreja de Jerusalém, que chamamos de igreja primitiva, começou em uma festa importante dos judeus, que era chamada de Pentecoste. Foi ali que os apóstolos pela primeira vez começaram a falar em outras línguas, de diferentes nações.
que eles nunca tinham falado antes, mas, revestido de poder e cheios do Espírito Santo, surpreenderam pessoas de várias nações diferentes. Quase 3.000 almas foram salvas na primeira pregação de Pedro juntamente com os demais apóstolos. A igreja começou com judeus convertidos, após conhecerem que realmente Jesus era o verdadeiro Filho de Deus e Salvador da humanidade. A partir deste tempo, o Evangelho vem se espalhando entre povos, tribos e nações, porque é o poder de Deus que transforma o pecador. Ouça o que nos diz a palavra de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, versículo 16. Para ter um melhor aprendizado, reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Escreva as palavras e anote as partes mais importantes e pesquise o assunto. Converse com alguém sobre o conteúdo estudado, assim, seu entendimento sobre o assunto será cada vez mais aprimorado, se tornando apto a evangelizar outras pessoas por meio do ensino da palavra do nosso Jesus. E aqui chegamos ao final deste comentário bíblico. E desde já convido a você fazer parte da nossa equipe de evangelização, em levar o conhecimento de Cristo por meio das redes sociais. Comente e compartilhe os vídeos deste canal, contribuindo para o avanço do reino de Cristo por meio do ensino bíblico. Se você é novo por aqui, se inscreva e deixe seu like. E que o Senhor Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz.